Fala galerinha que acompanha meu canal, Jadson Alves aqui. E como você já deve ter visto pelo título e a capa desse vídeo, eu vou vir falar para vocês um pouquinho da minha experiência pessoal de quem é uma pessoa que é portador desse transtorno, né? Vamos dizer assim. Eu ia falar doença, mas eu acho que não seria o termo correto, né? O termo correto é transtorno. O que é TDAH? Tá? Vou pôr aí pra vocês aí, ó. TDAH. Se você sabe já o que é, deixa aí no comentário. Se você não sabe, deixa o que é. Fala aí, ó. Digita aí pra mim assim, ó. O que é, Jadson? Me explica aí. No final desse vídeo, fica até o final desse vídeo que eu vou tentar explicar pra vocês, não de forma técnica ou profissional, né? Porque eu não sou profissional desta área. Eu sou um cara que tem esse transtorno. Então, assim, pode ficar tranquilo também, tá? Que não é nada demais, não. Como diz um amigo meu, existe dois tipos de pessoa nesse mundo. Aquele que tem TDAH e sabe, e aquele que não sabe se tem. Aquele que ainda não sabe, mas que tem uma galera, que tem uma pá de gente que sofre desse transtorno, tem. Tá? E aí eu vou contar para vocês, não explicação técnica, tá? Porque eu não sou nem gabaritado para isso. Eu vou explicar para vocês qual que é a experiência de alguém que tem esse transtorno e como é que é a vida, né? Basicamente, como é a minha vida para vocês. Seguinte, galera, uma pessoa que tem TDAH, vocês devem perceber, quem me conhece pessoalmente sabe o quanto eu sou empolgado para as coisas. Tipo assim, eu comecei a fazer um negócio agora, eu tô super mega blaster, crocante, sabe? Eu tô crocante, empolgado com alguma coisa. Aí, com pouquíssimo tempo, pode acontecer de eu já desmotivar com aquilo, já não quero mais, deixa isso pra um lado, eu já vou mudar de ideia. E já tô fazendo uma outra parada, já tô empolgado com a outra parada. Isso é basicamente o que eu faço assim na minha vida inteira. E pessoas também que sofrem com TDAH, por exemplo, são pessoas que têm um hiperfoco em algumas áreas. Por exemplo, eu gosto muito de mexer com vídeos aqui. Então, eu vou ficar muitas horas mexendo aqui. Às vezes eu não vou me dar conta do tempo passando. Às vezes, aconteceu já muitas vezes comigo, que é eu começar a mexer, sei lá, umas 8 horas da noite, na hora que eu perceber já 3, 4 horas da manhã, e eu não me dei conta, né? Eu continuei fazendo, mexendo, e é bem isso, assim, sabe? Quem tem esse transtorno, às vezes também, a minha dificuldade, né? Eu tô sentindo essa dificuldade agora, neste momento, é explicar para as pessoas, sabe? É tentar explicar para as pessoas. Uma das características que é presente em mim, inclusive agora que eu estou falando, eu estou ouvindo a minha voz no ouvido, eu estou ficando meio desequilibrado, porque recentemente eu estou sentindo muito esse desconforto. Enfim, uma das características que eu tenho, né, que é bem latente em mim, tipo assim, eu consigo fazer muito bem uma única coisa, eu fico ali focado, fico penetrado ali fazendo aquilo. Se eu tiver que fazer alguma outra coisa, acaba me atrapalhando. Eu também não consigo lidar muito com ambientes muito barulhentos. Eu não consigo. Como é que eu posso exemplificar para vocês? É como se tivesse uma televisão ligada em vários canais e minha mente quer prestar atenção em todas ali e acaba que me atrapalha. Eu sempre usei expressões como assim, eu tô sempre com a anteninha ligada, né? Ou, por exemplo, se eu tô num ambiente que tem muita gente conversando, por mais que eu esteja focado fazendo alguma tarefa, eu consigo ouvir o que está todo mundo falando. E sem que eu tenha interesse naquela conversa, eu consigo ouvir, prestar atenção, entender o assunto, quiçá dar até opinião sobre o que está sendo dito lá. E às vezes a conversa nem é comigo, mas só que a minha cabeça, eu não consigo explicar perfeitamente, mas assim, a minha cabeça não desliga, ela simplesmente continua prestando atenção no que eu estou fazendo e prestando atenção no que está acontecendo em minha volta, e é o tempo todo assim. É como realmente se eu tivesse ligado no 220 o tempo todo. Até na hora de dormir, eu sempre tive muita dificuldade no quesito deitar, relaxar e apagar. Eu não sei o que é isso. O meu cérebro simplesmente não entende o que é deitar, apagar. Igual as pessoas falam, deitei e nem vi, acordei no outro dia. Eu simplesmente continuo a todo vapor
no outro dia. Eu simplesmente continuo. Eu continuo. Deixei a janela aberta e o caminhão tá passando. Tá? Acabou fazendo muito barulho. Não sei se vai pegar no vídeo, mas me incomodou um pouco. Então é tipo isso, sabe? Eu tô aqui gravando, um barulho lá fora acaba me incomodando, porque eu não consigo não prestar atenção. É tipo isso. E tem a questão também de eu ser muito observador. Se eu chego num ambiente, eu basicamente escaneio tudo, 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 tudo. Não consigo não ver. Eu vejo tudo, assim. Eu chego no ambiente, eu vejo tudo, ignoro algumas coisas, né? Porque fui crescendo e aprendi a ignorar algumas coisas até pro meu bem-estar mesmo. Mas só que, naturalmente, eu já chego no ambiente, eu olho tudo. Sabe aquela pessoa que você fala... Chegou visita na casa, você fala assim, não repara não. Né? Comigo não funciona. Comigo não dá certo. Eu sou o cara que vai chegar e escanear todo o ambiente. Eu não sei dizer necessariamente por que minha cabeça funciona assim. Talvez para minha segurança, talvez, não sei. Eu simplesmente chego no ambiente, eu já sei onde está a saída, eu já sei onde é que tem uma porta, eu já sei. Eu sempre vou olhar isso. E se tiver uma fotografia da família da pessoa em cima da estante e ali tá uma pessoa e aquela pessoa, sei lá, não tá mais na família, e na hora que a pessoa começar a comentar sobre alguma coisa nesse sentido, fulano de tal, eu já vou necessariamente falar assim, opa, o cara que tá na foto tá não sei o quê. A pessoa vai assim, como é que você sabe? Você já sabe? Eu já te contei essa história e eu sou esse cara. Eu vou interromper a pessoa porque na minha cabeça eu já entendi a conclusão. Não precisa terminar de explicar. Só que não é falta de respeito, ou ser ignorante, ou enfim. É porque na minha cabeça eu já entendi. Eu não precisa terminar de contar a história. Eu já entendi. Você começou a contar a história e eu já saquei, já peguei, já entendi o final. Aí eu interrompo, sem querer querendo, às vezes. Muitas vezes. Mas eu sou esse cara. Então, assim, por pegar muito rápido também, e eu acredito que isso seja simplesmente pelo fato de eu ter esse transtorno, né? De TDAH. Fora que eu sou muito, mas muito, muito, muito acelerado, né? Vocês devem ter percebido pelos vídeos que eu posto aqui no canal, que eu sou muito acelerado. E eu sei muita coisa, eu aprendo muita coisa com muita facilidade. Eu tenho dificuldade, de fato, e eu tenho percebido isso, é de transmitir a informação que está na minha cabeça. Eu tenho uma ideia, ela já nasce redondinha na minha cabeça, início, meio e fim, só que eu tenho dificuldade por exemplo, eu preciso de ajuda para isso, então eu preciso explicar para a pessoa que ela precisa me ajudar para fazer aquilo. E eu não consigo necessariamente explicar, porque para mim é simples. Eu vejo, não é tão simples fazer isso, só que não é porque questão de ignorância nem nada disso. Eu fico me perguntando, falo, porra, por que na minha cabeça, né, internamente, é uma conversa interna isso. Eu fico me perguntando, por que pra mim tá fácil, cara? Por que esse cara ainda não entendeu o que eu tô falando aqui? Por que necessariamente eu tento explicar, eu explico de novo. E eu cresci sendo um cara que dá muitos exemplos, porque eu precisava pegar o que tá na minha cabeça, a ideia que eu pensei, e traduzir isso para uma linguagem mais simples, para quem eu estava conversando ou precisando de um apoio, de uma ajuda. Eu tinha, né, sempre tenho essa necessidade de exemplificar para ficar bem fácil, assim, sabe? Para quem eu estou conversando. Porque, assim, eu preciso falar assim, porra, como é que eu transmito essa ideia que está na minha cabeça para essa pessoa? Aí eu falei, tá, vou dar um exemplo. Quando eu era moleque, os meus irmãos me zoavam que eu era o cara do exemplo. Exemplo. Eu sempre falava, exemplo. E eu necessariamente falava a expressão, exemplo. Deixa eu dar um exemplo. Porque eu precisava que aquilo ficasse um pouco menos elaborado para transmitir. Não menosprezando a pessoa que está conversando comigo, ou menosprezando. Não. É porque na minha concepção, na minha cabeça, aquilo já nascia redondinho, com início, meio e fim. E na hora que eu ia explicar, eu percebia que a pessoa que estava conversando comigo fazia várias expressões assim de alguém que talvez não estava entendendo muito bem, sabe? Você está conversando, a pessoa faz assim, né? Caras e bocas. Então, eu tinha essa necessidade de exemplificar de forma simples. Então, eu cresci assim, né? Por causa justamente desse transtorno, né? Do TDAH. TDAH.
E outra coisa que eu sempre percebo, né, é a questão mesmo, né, nessa comunicação. Como eu precisei sempre, e preciso sempre, me comunicar com clareza, às vezes eu me estendo demais em uma explicação de algo que talvez não precisava. Só fala, entendeu? Vai lá e faz e tal. Às vezes eu sinto essa necessidade. Deixa eu explicar para a pessoa aqui. Por que eu estou fazendo isso? Deixa eu explicar para a pessoa o que está acontecendo. Então, às vezes eu tenho essa necessidade, assim, de certo modo, de explicar. Uma das coisas também que... Eu até deixei aqui Estou passando uma imagem aqui que eu quis pontuar. Eu tenho muita dificuldade de manter uma certa rotina. Tem que ter um certo caos, uma certa desordem para mim, para que eu me sinta vivo. Talvez não seria essa expressão, acho que eu usei mal. Mas para que eu me sinta motivado, sabe? Tem que ter uma certa desordem para que eu consiga mesmo levar aquilo. Só que não o cara não vai seguir uma rotina. Não, naturalmente, você precisa levantar cedo, fazer isso, me arrumar, ir trabalhar, voltar. Tem uma certa rotina, sabe? Básica. Existe, tá? Não é totalmente um caos, não. Mas eu preciso que alguma coisa gere, entre aspas, gere um certo desconforto. Aquilo tem que estar ali, porque senão eu não vou, sei lá, eu perco o interesse. Tá normal, tá rotineiro. Todo dia fazer a mesma coisinha sem tirar nada, sabe? 100% aquilo ali. Então eu meio que eu perco o interesse. É normal, tá? Que eu me atraso para os compromissos. É normal. Não tô justificando, tá, galera? Não tô justificando atraso, falta de compromisso. Não. Mas é normal. Eu posso ter 50 dias para fazer um trabalho que muito possivelmente, tá? Isso sempre aconteceu na época que eu estudava. Eu irei fazê-lo da melhor forma possível, com toda a minha energia vital, mas na madrugada do dia anterior, porque tem que ser em cima da hora. Eu tenho 50 dias para fazer o trabalho, eu vou fazer ele no último dia, em cima da hora, para entregar, porque é assim, eu vou fazer dessa forma. É o mal que eu carrego, infelizmente. Então é bem isso, assim. Eu vou... A maioria das vezes eu vou me atrasar para os compromissos e às vezes eu tô muito animado para uma parada, sabe? Tô muito animado e bem na véspera eu acabo perdendo o interesse e às vezes isso de fato me traz vamos dizer assim, me traz umas consequências ruins, porque, por exemplo, às vezes eu combinei contigo da gente dar um rolê. Vamos dar um rolê? Vamos. Aí eu vou tentando me programar, vou tentando buscar interesse, mas basicamente em cima da hora pode ser que eu perca totalmente o interesse. Se for algo que eu sei que é importante para você, eu ainda vou me forçar a me arrumar, me vestir e tal, e sair, ir lá naquele negócio e tal. Mas se for algo, por exemplo, vamos ali bater perna, um negócio sem compromisso, sabe? Um negócio sem compromisso. Muito possivelmente que eu vá cancelar o rolê. Eu tenho isso. Às vezes eu me sinto mal e não quero nem tentar. Desisto assim, bem em cima da hora, né? E uma coisa que eu tenho dificuldade, cara. Nossa, eu tenho que melhorar muito nisso. Eu tenho muita dificuldade. Como eu observo muito, saco muito rápido a conclusão do que as pessoas estão falando. E, cara, nossa, me dá um desgaste. Eu às vezes faço isso, eu entendo. Mas me dá um desgaste quando a pessoa começa a explicar o que ela está falando. E ela começa a explicar com, nossa, um detalhe rico, assim, porque eu já saquei, cara. Ela pega essa caneca aqui, ó. Ela pega essa caneca e começa a explicar. A caneca é branca por dentro, com a alça arredondada, com um desenho de um astronauta. Nossa, eu já perdi o tédio. Nossa, já tô no tédio, já perdi o interesse. Eu já fico assim, puta que pariu. Nossa, que assunto chato, velho. Mas não é em desrespeito a pessoa, não é em desrespeito a pessoa. É porque eu já saquei muito rápido. Eu tinha dificuldade, inclusive, na escola, né? O professor passava dever pra gente, faça os deveres. Eu fazia o dever de casa dentro da sala de aula. Às vezes. Quando dava tempo, né? Na verdade. Não é sempre não, tá, gente? A maioria das vezes.
Algumas vezes eu deixava para casa porque eu tentava fazer assim na minha cabeça. É dever de casa, faça em casa. Eu me forçava, né? Mas em algum momento eu já fazia na escola, já fazia, tá pronto. Mas é seletivo. Isso é seletivo, tá? Como eu disse. Algumas coisas eu vou deixar para em cima da hora, outras coisas eu vou fazer muito. E essas coisas aí que tá o pulo do gato. Essas coisas que eu normalmente vou fazer muito, vou ficar horas e mais horas e mais horas mais fazendo, são coisas que me desperta o interesse e me dá essa vontade de, nossa, porra, você tá vivo, cara. Que legal, isso é maneiro. Então eu fico horas, mais horas, mais horas, mais horas. Então se eu estiver interessado em ler um livro, eu vou ler esse livro muito rápido. Outra das coisas que eu faço, dá talvez dê para você ver lá no fundo, lá, ó, é difícil aqui. Isso, aqui, ó. Aqui, ó. Tem os livros aqui. Difícil. Tem uns livros ali. Eu gosto de ler livros. E normalmente eu leio mais de um livro ao mesmo tempo. E estou sempre buscando alguma coisa de informação que eu gosto de ler. Estou escrevendo também um livro. Então, assim, estou escrevendo um livro, estou fazendo um vídeo, estou fazendo isso aqui. Sempre são muitas coisas. Porque eu preciso me sentir vivo. E é o que eu estava falando. Como eu ouço e vejo tudo ao mesmo tempo, que parece um monte de TVs ligadas ao mesmo tempo, minha cabeça não consegue não prestar atenção, eu tendo a ficar muito cansado mentalmente. Então eu tô sempre muito acelerado, parece que eu tomei 200 cafés todo dia, eu tô sempre muito acelerado, mas quando eu chego a ficar, vamos dizer assim, cansado, é um baque. Eu já simplesmente por exemplo, deixa eu exemplificar pra você. Na segunda eu tô. Olha o exemplo. Segunda eu tô super animado. Na terça eu tô super animado. Na quarta eu tô super animado. Na quinta eu tô super animado. Sexta-feira eu tô num gás danado. No sábado. Chegando no domingo eu morro. É tipo isso. Puf, morreu. Aí na segunda eu tô super animado. Na terça eu tô super animado. É tipo isso. Só pra você entender. Aí o exemplo de novo, tá vendo? E eu tenho muito, assim, dificuldade com tarefas. Eu limpo a casa porque eu preciso limpar a casa, que senão vira um chiqueiro. Mas pra mim não é importante. Não é importante. Eu tenho muitas outras coisas que é importante. Às vezes não fazer nada pra mim é mais importante. Eu prefiro ficar olhando pro tempo porque é importante pra mim ter esse momento pra tentar desacelerar a minha mente. E são pouquíssimas coisas que me deixam um branco na cabeça, assim, sabe? Aquele branco gostoso que você fala assim, porra, eu não tô pensando em nada, velho, que relaxante. Comigo isso é raro. São poucas situações que me dá esse prazer de não tô pensando em nada, deixa eu deitar aqui, descansar. E eu ponho uma música pra ouvir e tá rolando a música, por exemplo, eu já tô concluindo a música na minha cabeça, já tô pensando em outra música enquanto aquela música rola. Sempre é um caos na minha cabeça. Não é à toa que esse canal eu nunca consegui definir um nicho no canal. Tipo assim, eu vou fazer só isso. Porque na verdade eu não sou só isso. Eu não sou só um assunto. Eu não consigo ser só um assunto. Então não é ser multitarefa. Faço um monte de coisa muito bem. Não, eu faço muita coisa muito mal, tá? Tô igual o pato. Eu tenho asa, não voo. Nadadeira não nado, bico não bica. A asa não voa. Eu faço muita coisa ao mesmo tempo e a maioria das coisas é só mesmo para me manter nesse ritmo de, olha, eu estou vivo, cara, e eu estou fazendo, entendeu? Tipo isso. Então, eu estou tentando passar aqui, não sei se eu tive sucesso, mas eu tenho visto, né, que esse tema ele está bem atual e as pessoas estão se despertando para isso, né? O que é TDAH, né? Quem tem, quem não tem, é o que o meu amigo fala. Tem dois tipos de pessoas no mundo, as que têm e sabem e as que ainda não sabem, que a maioria das pessoas tem. E quando eu explico, tento pelo menos explicar, eu fico muito chateado. Eu tento explicar para as pessoas, eu falo, velho, eu tenho TDAH. Eu não gosto de ficar falando que eu tenho nada, porque as pessoas tomam isso como, não, o cara é doente, o cara tem problemas. Então, assim, a maioria das vezes eu nem explico, sabe? Mas se for para bater um bate-papo, aí essas pessoas vão ter acesso a mim sobre isso. Mas aí eu falo, velho, tem TDAH. E ouço da outra parte assim, não, mas eu também tenho. Não, mas eu esqueço as paradas, eu não consigo me concentrar, pessoal, mas eu também tenho, porque em 2012 eu esqueci a chave do carro. Velho, valeu. Beleza. Uhum. É porque
Em 2016, fiquei estressado. Tá, então você também tem porque você... Em 2016, tá, entendi. Não, maluco. Eu esqueço de almoçar. Você tem noção do que é isso que eu tô te falando? Eu esqueço de beber água, então eu tenho que me monitorar o tempo todo. Você bebeu água? Você bebeu água? Você bebeu água? Minha cabeça fica o tempo todo tendo essa conversa interna. Você bebeu água? 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 E aí eu toda hora bebo água, porque se eu não lembro, não é Alzheimer, não é esquecimento. É um pensamento que fica o tempo todo ligado. Então comenta aí nesse vídeo se você também é assim. Né? Parece que tem uma voz o tempo todo na sua cabeça. Tipo um copiloto ali, sabe? Coisas muito simples, como, por exemplo, você já almoçou? Aí olha as horas. Foi ontem ou hoje que você já almoçou? Só pra você entender o exemplo tosco, tá? Os exemplos. Você almoçou? Aí eu fico, não, peraí. Eu acho que eu não almocei ainda, não. Só que não é que eu esqueci que eu almocei. Por exemplo, se eu tô agarrado num negócio, num projeto, eu esqueço desse detalhe. Eu esqueço que eu preciso almoçar para me manter vivo, ou jantar para me manter vivo, beber água para eu não morrer de desidratação. Eu esqueço que eu preciso de fazer isso. Mas não no nível de, olha, o cara esqueceu para a vida inteira. É assim, ó, eu bebi água tem quanto tempo? Bebi água agora cedo que eu acordei? Não, deixa eu lhe beber. Aí eu vou lá e bebo água. Beleza, lembrei agora. A vozinha veio na minha cabeça e falou, beba água. Eu fui lá e bebi. Aí depois eu fico assim, eu bebi água? Não tenho certeza. Deixa eu lá beber água. Aí bebi. Então sempre, no meu trabalho, por exemplo, eu tô sempre com a garrafinha de água do meu lado. Porque antes da vozinha vir falar comigo, ó, você já bebeu água, eu já tô com a garrafinha ali, eu já tomo uma golada e vida que segue. É um exemplo, tá? Do que acontece. Então as pessoas ficam assim, então tento me comunicar, tento explicar, falar, Jadson, mas eu também tenho TDAH. A pessoa fala, eu também tenho, porque às vezes eu fico sem vontade de almoçar. Beleza. E eu sou um cara muito crocante, entendi. Não, pô, não é isso. Às vezes eu também tô sem vontade de almoçar, mas não é que eu esqueci de comer. Às vezes é só falta de apetite. Jadson, então eu também tenho TDAH, porque tem dia que eu bebo só um copo de água. Mas bebeu refrigerante, bebeu suco a vida inteira. O dia inteiro. Não, velho, não é isso. Você não tá entendendo. Então deixa aí nesse vídeo, comenta aí pra mim se você se identifica com alguma coisa das milhões de coisas que eu falei aqui agora. Porque é bem isso, sabe? E como esse tema tá um tema muito latente agora na internet, né? Isso meio que subiu assim no ranking das coisas atuais, eu queria trazer um pouquinho. É bom que vocês me conheçam um pouco mais nesse canal. E você já sabe, né? Jadson é sempre um caos. Eu sou um caos humano, né? Faço um monte de coisas, sempre fazendo 1,5 milhão de coisas diferentes. E é isso, né? Esse canal reflete justamente quem eu sou. E é isso aí, galera. Então, quando alguém falar para você que tem TDAH, né? Por favor, respeita e tenta entender o máximo possível. Se possível, faça perguntas para essa pessoa do tipo, é mesmo, cara? Fala mais para mim. Você quer conversar sobre? Como é que eu posso facilitar a sua vida? É sério, né? Para ouvir mesmo assim, sabe? Porque a gente, pelo menos eu tenho dificuldade de expressar para as pessoas. Às vezes eu tô frustrado pra caramba, porque eu tô falando, e a pessoa não tá me entendendo, eu não tô me fazendo entender. A culpa às vezes é da pessoa, mas a maioria das vezes, 99,9%, a culpa é minha por não conseguir me expressar da forma que aquela pessoa vai me entender. São raras as pessoas que eu converso assim no mesmo nível, a pessoa me entende. Então é isso aí, galera. Queria trazer um pouquinho aqui para vocês. Já sabem, né? Se não é inscrito no canal, se inscreve. Se já é inscrito, então ó, deixa seu like aí, deixa seu joinha. E eu vou ali buscar um café. Deu vontade de tomar um café. Então é isso aí, galera. Valeu. Tamo junto. Já sabe, né? Curte, comenta, compartilha. Valeu aí, hein? Fui!